Boa noite. Entro. Tá vindo aí um participante especial. Vou ficar mais longe. Oi, tudo bem? José Sequim, que honra. Tudo Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? perfeitamente, Sequim, perfeitamente. Você está me ouvindo? Algum eco, Sequim? Tem algum eco? Maravilha, então. Ótimo. Então, No meu não. fico muito feliz que você entrou por várias razões, né? E uma delas é eu ter essa interlocução, né? E saber que está tudo sendo escutado bem. Eu estou criando aqui hoje, foi instalado o quadro aqui no salão da pousada do sítio Nirvananda. Eu estou com um quadro, não é um quadro negro, né? Chama de quadro negro, mas ele é verde, né? Então eu estou com ele aqui, estou pronto para fazer meus desenhos, né? Para trazer alguma informação também na forma de desenho. E eu estou pendurado por esse fio aqui, né? Porque se eu puxar demais o fio, desmorona tudo aqui. Mas eu estou treinando, né? A gente vai treinando o jeito para evitar que isso aconteça. José Sequim, vamos lá, vamos começar. Mas, Alberto, isso aí. Mas, Alberto, o meu também está bem improvisado aqui. Tomei umas lições hoje para aprender a entrar, etc. Ainda deu uma pequena confusão, mas estamos juntos. Alberto, falaremos de colesterol. Você me dá uns minutinhos aí para passar uma mensagem? Eu quero ouvir, mas eu acho que eu vou te dar uma questão de timing. Pelo timing que eu estou acostumado, a gente já está em 18 pessoas. É importante a gente aguardar mais uns 3 a 4 minutos, que eu posso passar algumas informações aqui da pousada do sítio Nirvananda. Nesse tempo que eu estou passando as informações, vai entrando mais algumas pessoas para que todo mundo escute essa mensagem que você tem a passar. O que você acha da ideia? Então, eu estava nesse... Então, hoje aqui oficialmente pela Seed for Life, eu venho apresentar esse espaço, pena que eu não posso dar um 360 graus aqui para vocês verem, e agora está escuro, está de noite. Eu tenho aqui mais ou menos uma área de quase 50 metros quadrados de vidraça, olhando para a floresta. Agora a gente só ouve, se vocês ouvirem um pouquinho do som dos sapos coachando e os grilos, né? Porque eu estou no meio de uma floresta e eu estou em São Paulo, eu estou no estado de São Paulo. E mais importante ainda, para quem vem de São Paulo para cá, é 2 horas e 40 minutos, você chega na boca da estrada de terra. Claro, depois na estrada de terra é um outro padrão de passeio, você já entra naquela onda, estou na estrada de terra, com floresta ao redor. Então, mas é 2 horas e 40 até a estrada de terra, então é muito perto. E eu estou dizendo para todos que acompanham o meu Instagram pessoal, que é o Alberto Peribanes Gonzalez, né, é o meu nome completo. Você entra no meu Instagram pessoal e eu já comecei a divulgar os cursos que vão acontecer aqui. Só que hoje, Sequim, eu trabalhando aqui com a minha fiel amiga Solange, né, que me ajuda em tudo aqui, minha vizinha, eu disse a ela, Solange, e eu compartilhei com a Elizabeth Sequim também, com a Beth, né? Eu falei com ela hoje à tarde, isso aqui não é apenas uma pousada num ambiente idílico, num ambiente paradisíaco. Nós também estamos dentro de um estúdio, tanto que eu estou aqui em volta, parece que está improvisado, mas não está não. Olha, eu tenho 2 refletores, mais um refletor central, o quadro está instalado na parede. Então, a gente está desenhando nessa aqui, que nós também estamos desenhando a empresa Seed for Life. É uma empresa de informação científica, é uma empresa de educação em saúde. Então nós estamos aqui, como eu digo assim, uma forma de eu dizer, eu estou oferecendo gratuitamente, chama-se gratuitamente, mas não é gratuito. Repare só, eu estou devolvendo para a população brasileira, para quem está assistindo isso aqui, devolvendo o que o governo brasileiro, em 1990, me concedeu uma bolsa de doutorado na Alemanha. Eu tive esse privilégio de fazer 4 anos fora do Brasil, o meu doutorado, voltar com esse conhecimento científico que eu retornei, que foi uma ponte fantástica para eu depois migrar para o terreno da alimentação baseada em plantas.
e fazer tudo que eu venho fazendo hoje, que nós estamos fazendo atualmente, como Seed for Life, mas é uma forma de retornar a todos os cidadãos brasileiros que ajudaram com seus impostos de renda para que eu pudesse viajar lá fora. Então, essa contribuição que a Seed for Life dá gratuitamente, na verdade, né, Sequim, é uma devolução. Eu estou devolvendo de uma forma solidária aquilo que eu tive o direito, né, tive o privilégio de usufruir de 4 anos na Alemanha, com a bolsa da CAPES na época, né? Enfim, é isso que eu estou compartilhando com vocês. E agora sim, vamos ver como é que está a chegada aqui, ó. Ó, já chegamos, já dobrou o número de pessoas, né? Então eu acho que agora começa a hora, Sequim, da gente escutar o teu relato, que eu tenho certeza se junta com muitos outros, e vamos começar com a palavra. Maravilha, Alberto. É sempre uma enorme alegria te ouvir falar, viu? Você sempre encanta. Não sei se já encantou serpentes, mas eu me sinto encantado por aquilo que você fala, por aquilo que você, o conteúdo que você traz e a sua forma, né? Mas, Alberto, o que eu queria falar um pouquinho, o tema hoje que você vai falar é colesterol, que eu entendo, né? Eu entendo um pouquinho, um pouquinho. Eu entendo colesterol. Eu entendo pessoalmente, porque eu tenho, né? Então, colesterol tem uma alta prevalência em todo mundo. E ele é um problema se você o deixar. Ele pode causar problemas cardíacos, infarto, derrames, pressão alta, várias coisas desse tipo aí. Se você as tiver, o tratamento disso é doloroso e é muito caro. Então é bom não ter. É por isso que os médicos recomendam que você controle o seu nível de colesterol. Mantenha ele sempre bastante baixo. E eles conseguem isso com medicação. Tratamento que você diz farmacológico. E nunca se ouve de médicos, a não ser de você, que a gente escuta aqui, recomendar outros caminhos que não medicação. Eu sempre tive colesterol alto, Alberto, desde que eu comecei a medir e acompanhar. Eu já devia ter meus 40 e tantos anos de idade. Na faixa de 220, 240. Um dia ele foi a 270. Fiquei preocupado. E aí o meu médico disse, você tem que tomar estatina, o Lipitor, que é bom para você. Eu comprei, tomei. 2 meses, fiz o exame. Olha, tinha baixado para níveis excelentes. Mas eu caí na besteira de ler a bula. E quando eu li a bula, eu falei, eu não vou tomar esse negócio aqui nunca mais. Parei de tomar. Meses depois, voltei a fazer o exame e ele tinha subido um horror. E aí eu fiquei convencido que precisava continuar tomando. Continuei, por pelo menos 10 anos. Só que no meio do caminho, eu conheci uma figura encantadora que se chama Dr. Alberto Gonzalez. Fui fazer o curso que você põe num carnaval de 2 anos atrás. E aí você ensinou que você pode controlar as coisas da sua saúde com base nos seus hábitos de vida, em particular nos seus alimentos. E você me convenceu, do ponto de vista científico, pelas explicações de fisiologia que você dá. O que os alimentos fazem no seu corpo. Se você muda, como é que muda a sua fisiologia. Isso é muito importante para a gente ter convencimento dos hábitos que você tem que adotar. Mas não foi só isso, não. Além de você nos dar essas explicações, você colocou alguém para nos ensinar de nutrição e mostrar que uma alimentação mais baseada em vegetais é tão nutritiva quanto uma vegetação genérica que tenha proteínas animais, ultraprocessados, etc, etc, etc. Né? Então eu falei, eu vou seguir esse método aí. Eu decidi, naquela época, parar de tomar as estatinas. E avisei o meu médico. Ele disse, olha, tudo bem, experimente, mas faça exames. E me deu 3 ou 4 pedidos de exames. 3 meses depois, repeti. Eu já tinha subido bastante. O seguinte, não fiz porque entrou na pandemia. E fiquei 1 ano e 9 meses sem fazer. Há 20 dias atrás, fui fazer o check-up, refiz o exame. E, Alberto... Eu vou anotar aqui, eu vou anotar no quadro. Pode dizer o valor que eu vou anotar. Eu não sei qual é ainda não, hein?
Olha, era o seguinte, ele foi para nível quase que... E lembra do valor? Sem medicação nenhuma. 205. Ele costumava estar em... Escrevi ao contrário, para sair certo aí. Deu certo. Tá certo, 205. Hoje se considera um Sim, nível bom, mas meu Deus. abaixo de 200. Mas o meu colesterol, chamado HDL, é alto. É sempre bom, é acima de 60, 63, 65, por aí. Então, por isso é que eu acho o seguinte, falar para nossas audiências, sua audiência, Alberto, que eles entrem, né, nesse site tão agradável, artístico, Sim, bonito, que é a Seed for Life. Ele não só é bonito, mas ele tem, como você acabou de dizer, conteúdo. Informações atualizadíssimas na fronteira da ciência, que envolve essas questões do microbioma intestinal, os efeitos que ele tem, que você fala muito bem a respeito. Então não perca tempo, entre. Lá também você vai encontrar as aulas de Alberto, as aulas de nutrição, as aulas de culinária, para você aprender a fazer alimentação muito boa. Então, no fundo, Alberto, por esta minha experiência pessoal, pelos resultados que eu consegui, eu quero falar para todos que nos ouvem, não perca seu tempo. Comece. Mude um hábito por semana, que seja por mês. Em poucos meses, você terá uma boa coleção de hábitos bons e você manterá seu peso, terá saúde, terá seus índices clínicos, todos dentro dos padrões desejados e almejados. Alberto, eu queria te dar essa mas é uma notícia... Eu fiquei contente quando vi esse resultado. Meu médico está sempre falando isso. Não, imagina, eu quero também complementar, imagina, Sequim, é das notícias mais felizes que eu posso receber, é essa notícia. O que eu quero complementar junto a essa notícia, eu tive hoje também aqui, que a nossa obra, ela ainda, estamos em obra ainda, então tem pedreiros trabalhando aqui. Me dá um segundinho, preciso que você abra a porteira, viu? Só um instantinho, tá. Então a gente tem trabalhadores, pedreiros aqui. E no meu bairro, que é um bairro rural, acredite se quiser, o índice de hipercolesterolemia é altíssimo. O índice de hipertensão é alto e o índice de diabetes é alto. Num bairro rural. E os pedreiros estão trabalhando aqui na obra. Só que ao trabalhar aqui, eles estão tomando contato com o que a gente está fazendo, com suco verde, com a caldeirada de frutos do mato, com a alimentação baseada em plantas. Então a notícia que eu recebi hoje, de um dos pedreiros aqui, de 51 anos apenas, uma pessoa jovem, diz assim, doutor, meu colesterol não saía de quase 300, e eu agora estou com um colesterol de 180. Ou seja, a queda foi gigantesca. E isso ele observando aqui, nem teve aula ainda diretamente, que eu já disse a todos os pedreiros aqui que eles terão aula aqui comigo. Mas eles, mesmo sem ter a aula específica, saber essas coisas que eu vou começar a explicar agora para todos aqui, ele mudou, ele teve um impacto enorme clínico. E a Gláucia, não sei se ela hoje está acompanhando, que ela está meio de férias hoje, de recesso, mas a Gláucia e eu estamos acostumados já a trabalhar no ambulatório, no nosso consultório, e recebendo pacientes com colesterol alto, fazendo a prescrição de alimentação baseada em plantas e percebendo isso que está acontecendo. Não é uma exceção, Sequim, é uma regra. À medida que as pessoas deixam, ou seja, deixam a alimentação baseada em carne e laticínio, migra para uma alimentação baseada em plantas, é necessário que ela abandone as estatinas. Porque as estatinas são a resposta que a indústria farmacêutica deu para um dos fatos mais importantes, e eu agora começo a adicionar conteúdo na minha fala. Eu estou fazendo essa transição entre esse caso clínico que o José Sequim contou e também o caso clínico desses pedreiros que estão aqui ao redor e de todos os pacientes que eu venho acompanhando no ambulatório, no consultório integrativo junto com a Gláucia Albertoni, a gente chega num momento em que é preciso a gente pensar
juntos na melhor solução para esse problema. Um das grandes... Por favor, por favor. Alberto, se me permite uma interrupçãozinha rápida, eu acho que estamos numa missão Sim. que é de ajudar os brasileiros a controlarem, diminuírem essa enorme incidência de doenças crônicas, não só as derivadas de colesterol, mas de várias outras, que são produto, acho eu, Sim. da grande transformação de nossos hábitos, do estilo que vivíamos quando eu nasci, nos anos 50, para o estilo de vida que se tem hoje. O mundo é completamente diferente. Eu acho que se temos que buscar a explicação para essa grande ascensão de doenças crônicas, eu começaria olhando por esses aspectos aí. Sim. Essa enorme mudança de meio ambiente, de alimentação, de uso de ultraprocessados e por aí vai. Então eu vou começar dizendo aqui que no ano de 2015, 2015, eu só vou botar, quase acertou o teu valor de colesterol. No ano de 2015, o Conselho Americano de Aconselhamento Nutricional, Guidelines, né, americano, eles soltaram uma bomba, né, uma notícia bomba, para nós uma notícia ruim, né, porque é um conflito científico. A gente sabe que com a história da cloroquina, com a não cloroquina, a gente sabe hoje em dia que qualquer coisa pode ser colocada em conflito. Alguém pode chegar para você e dizer assim, olha, alcoolismo faz bem para a saúde. Alguém pode dizer, fumar cigarro faz bem para a saúde. E aí você tem que ter argumentos científicos. Não basta você dizer a evidência que está clara, que qualquer um vê na tua frente. É lógico que não se deve fumar, é lógico que não se deve beber. Você tem que ter argumentos científicos. E o que esse comitê americano falou? Que a história do colesterol não seria assim tão prejudicial e que as pessoas teriam condições de ingerir alimentos animais normalmente. Imagine, isso vindo de um órgão oficial americano, né? Aí, obviamente, quando isso aconteceu, as pessoas que já estavam começando a ter consciência de parar de comer tanto bacon, de parar de comer tanto hambúrguer, de parar de comer tanto ovo e tantos laticínios, que são, nós vamos ver aqui, que são os maiores veículos desse elemento aqui que está desenhado, a estrutura química aqui, meio feioso, mas é a estrutura química do colesterol, está desenhado aqui, eu vou falar um pouquinho sobre ele. E as pessoas passaram novamente a um alto consumo de colesterol. Porém, se você para pensar, no link que existe entre esses comitês, que estão todos ligados à política e a governos, e as indústrias de elementos farmacêuticos, eles estão querendo dizer o seguinte: pode comer o colesterol que você quiser, pode comer bacon, pode comer ovo, contanto que você use a simvastatina, contanto que você use o Lipitor. Ou seja, de certa maneira, eles acabaram dando uma licença para as pessoas da população americana que elas ficassem liberadas para comer esses produtos, porque, afinal de contas, nós teríamos o Lipitor. É que nem dizer que você pode pousar o avião num aeroporto sem o trem de pouso, porque nós temos corpo de bombeiros e nós podemos apagar o fogo do avião quando ele pousar. Então, é uma coisa tão absurda que só pode ter acontecido, né, com base nesses conflitos ideológicos que a gente está tendo ao redor do planeta, né? Como você sabe, tem gente que acha que a Terra é plana, né, e discute o assunto de igual para igual, né, tentando dizer para a gente que a Terra é plana, né? Então você fala, olha, não é não, né? Mas pode falar, Zequinha, eu vou continuar aqui ia dizer, o que eu ia dizer mesmo? Às vezes o pensamento vai e voa e vai embora, a gente tem que sair à procura de novo dele. O que eu ia dizer é o seguinte, Alberto, nós temos sempre a tendência, diante de uma encruzilhada, escolher o caminho que nos parece mais fácil. Nesse caso, o que nos parece mais fácil? Comer picanha, o churrasco de final de semana, seguir a vida que nos dá prazer assim imediato, já que tem uma solução milagrosa. E as pessoas não percebem as consequências de você usar por muito tempo essa medicação. Ela deixa marca no seu organismo. Se você tem uma alternativa que pode lhe parecer um pouco mais custosa no começo, do ponto de vista que você tem que mudar um pouco seu paladar, seus hábitos, abandona algumas coisas e põe outras,
Mas, no fundo, isso é excelente para você. O seu paladar se adapta e você tem um padrão de vida muito melhor e vai afastar as doenças. A gente tem que fazer isso, mas eu vou falar uma coisa que vai ser impactante também. Agora, por isso que eu vou dizer, vamos entender um pouco mais sobre colesterol. O que eu queria que hoje o pessoal que está assistindo entendesse um pouco sobre essa molécula, como ela é importante. Em primeiro lugar, precisamos entender a importância do colesterol. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o colesterol, essa molécula aqui, ela é fabricada por todas as células do nosso corpo. Ou seja, a célula humana fabrica o colesterol dentro dela. Porém, tem um órgão do corpo humano que se especializou na fabricação do colesterol. E o nome desse órgão é o fígado. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar de colesterol vem da palavra cole. O colesterol vem de cole. E cole é bilis. Ou seja, quando a pessoa tem um cálculo, né, ele tem colecistite. Ele tem uma doença chamada cálculos da vesícula biliar. Então, para a gente entender, o fígado, vou tentar desenhar ele aqui ao contrário, né? Eu gosto muito de desenhar o fígado, ele parece um chapeuzinho. O fígado produz todo esse colesterol, e ele produz tanto colesterol, que ele também usa o colesterol, não só para jogar nas suas funções no corpo humano, mas ele usa o colesterol na digestão. Então ele se utiliza da vesícula biliar, que está junto com o fígado, e acumula colesterol dentro da vesícula. Então, o primeiro grande sintoma de que o teu colesterol está alto é você ir fazer um ultrassom e você vai ver lá, no ultrassom, esse mesmo aspecto que eu estou desenhando aqui. Você vê umas sombras dentro da vesícula, mostrando que a pessoa já está com pedra na vesícula. Então, a pedra na vesícula, que uma pessoa apresenta, já é um demonstrativo de que essa dieta dessa pessoa, que os hábitos de vida dessa pessoa induzem uma alta produção e uma alta necessidade de eliminação pelo fígado desse colesterol, principalmente o que vem pela dieta. Se deixasse o fígado no trabalho dele, e isso foi que o José Sequin fez, que ele nos contou, ao passar por uma alimentação baseada em plantas, Sequin, e não comer mais os produtos animais e as gorduras saturadas, você deixou que o teu fígado produzisse a sua quantidade de colesterol diário, que é de 1 grama. Então, se a gente pegar esse fígado aqui, ele produz essa molécula aqui, ele produz 1 grama por dia. Opa, estou fazendo no sentido certo. Espera aí, eu tenho que fazer invertido, senão não vai dar para entender. Então, ele produz 1 grama, será que eu estou fazendo certo? 1 grama por dia. Olha aí, eu não sabia que eu tinha essa habilidade não de escrever ao contrário. Deu certo? Ó, 1 grama por dia, estou quase conseguindo. Mas olha que é interessante a gente entender. O fígado produz colesterol. E te digo mais, Sequin, esse 1 grama por dia é tudo o que a gente precisa de colesterol. Então o fígado é capaz de pegar uma série de elementos que vêm pela dieta, inclusive gorduras que vêm de gorduras produzidas a partir de plantas e de outros produtos que a gente possa ingerir, e ele monta essa estrutura do colesterol lá no fígado. Então, a primeira coisa que o colesterol ajuda é na própria digestão, porque se ele faz parte da bile, ele ajuda na digestão da própria gordura. Olha que curioso, né? O próprio colesterol na bile também faz parte da digestão das gorduras no duodeno, que é essa estrutura que vem do estômago, né? E passa aqui pelo fígado e recebe o conteúdo da vesícula biliar. Então, olha que interessante. Nós já temos aí 2 doenças, já estamos falando de 2 doenças vinculadas ao colesterol, que é o cálculo biliar, que a pessoa pode desenvolver, e, obviamente, o colesterol alto no plasma, né? Que aí é outros 500. Mas deixa eu continuar falando bem do colesterol, porque eu quero começar essa história falando bem do colesterol. Ué, por que o corpo humano fabrica colesterol?
Vou responder por quê? Porque nós não somos um pé de laranja, nem um pé de manga. Ou seja, a gente não é árvore. A gente é um ser que, ó, nós nos mexemos, nós somos móveis. As árvores, o vegetal, tem uma estrutura de celulose, ou seja, tem uma estrutura que a célula vegetal produz para que ela seja algo imóvel, que fica ali com raiz no chão, ela obtém o nutriente do ar, da água, do solo. Nós não, nós nos mexemos. Então, comparando o que o colesterol faz na célula dos seres, não apenas do ser humano, mas dos seres vivos que se movem, o colesterol é parte integrante fundamental da membrana celular. Não apenas integrante da membrana celular, né? Se eu desenhar uma célula aqui, né, e aumentar um pouquinho a membrana, vamos dizer que eu botei um microscópio para olhar a membrana celular bem de perto aqui, deixa eu mexer aqui um pouquinho, que ele saiu do campo. Ok, já chegou. Se eu tenho uma célula aqui, eu pego essa membrana e olho bem de perto, eu vou até usar outra cor, eu vou botar que as moléculas de colesterol, elas são essas bolotinhas que eu estou colocando na membrana. A estrutura da membrana é muito complexa, mas quem deixa a membrana celular flexível, para que a gente tenha estrutura e, ao mesmo tempo, a nossa célula seja móvel, é como um lubrificante de um motor, Sequim. Então, você precisa desse colesterol nas membranas de todas as células do nosso corpo. Então, vai tirando aí o tamanho da importância dessa molécula colesterol. Você já achou importante isso aqui? Se você achou importante, espere que eu já vou mandar mais duas que você vai ficar assustado. Mas o colesterol é tudo isso? Espera aí que eu já conto. Isso está no meu livro, No Lugar de Médico na Cozinha. Ó. Há muito tempo eu já escrevi isso, No Lugar de Médico na Cozinha. Olha o que eu vou dizer aqui. Vou apagar isso aqui para não confundir. Já faz parte do nosso conteúdo. Vou apagar esse fígado. Depois, quem não viu, vê de novo o vídeo, né? E eu vou mostrar para vocês outra história curiosíssima do colesterol. Presta atenção agora, Sequim, que tem muito a ver com a masculinidade. Olha aí, a masculinidade. Então, o colesterol, vou voltar para cá, se você retira ele é uma molécula feita por anéis benzênicos, né? Ele tem 3 anéis benzênicos e um quarto a partir de 5 moléculas de carbono. E depois tem 8 átomos de carbono fazendo uma cadeia aqui em cima. Então, não precisa entender muito química ou bioquímica para a gente discutir isso aqui. Eu só quero mostrar que essa estruturinha aqui, a base, que é o colesterol, se você tira essa cadeia daqui e simplesmente você fica com apenas um oxigênio aqui e um hidrogênio aqui, você sabe qual é o nome dessa molécula? Testosterona. É a testosterona. Então, eu vou botar aqui ao contrário, só vou botar o testosterona, né? É a testosterona. Olha aqui que coisa incrível. Não, peraí, não acabou não. Eu tirei apenas essa cadeia do colesterol e virou testosterona. Se eu botar um íon hidrogênio aqui, apenas isso, ela já vira, sabe o quê? Vira estrógeno. É chocante. Ou seja, é uma molécula, é um coringa tão importante que isso aqui faz você desenvolver os caracteres sexuais masculinos. E essa pequena mudança molecular faz com que você desenvolva, pelo estrogênio, os caracteres sexuais femininos. Tudo vindo da mesma molécula de colesterol. É chocante. Pode falar. Mas, Alberto, deixa eu te perguntar, Alberto. Você está com isso dizendo que esta molécula vai se transmutando e gerando essas alternativas aí que você falou, ela vai perdendo esses o fato do colesterol, ele é recebido no testículo, né? Ele é recebido na gônada masculina em um determinado momento da adolescência.
A criança pega aquele colesterol e começa a produzir um monte de testosterona, aí começa a ficar com barba, aí começa a desenvolver os caracteres sexuais masculinos. E da mesma maneira, no ovário, o mesmo colesterol chega no ovário, ele aí requer uma mudança também bioquímica dentro da célula do ovário e começa a produzir o estrógeno que está aqui, da mesma base. Mas não acabei não, peraí que eu vou acabar agora. Agora que você vai chocar de vez. Olha aqui, se eu pego esse mesmo colesterol e eu abro ele como se fosse um joguinho de Lego, eu vou fazer um joguinho de Lego agora. Eu vou pegar essa molécula daqui e vou abrir ela. Abrir essa molécula, ó aqui, ó. Eu abri essa molécula daqui, aí eu rebato esse negocinho aqui para cima, essa molécula de 5, ela abre para cá, fica meio esquisita. Você sabe qual é o nome disso aqui? Se você adivinhar, ganha um livro Cirurgia Verde, de graça. Sabe o que é isso daqui? O nome disso aqui é vitamina D. Ou seja, a vitamina D também tem origem na molécula do colesterol. Tanto que ela se chama dihidroxicole, não olha o cole aí, calciferol. Então, aqui, a gente primeiro tem que começar entendendo que a gente não deve contar a história sendo maniqueísta, né? A palavra maniqueísta vem aquele que vem dizer assim, olha, aquele ali é mau e aquele ali é bom, né? Aquele ali é vermelho, aquele ali é azul. Então, um é errado e o outro está certo. Não é assim. A natureza não funciona assim. A natureza é bela, a natureza é sábia. Então, o colesterol é uma bela molécula, né? É uma molécula sábia. Isso aqui, eu estou falando só 3 funções. A de estrutura da membrana celular, a de se tornar o hormônio que define o sexo masculino ou o sexo feminino, principalmente nas características secundárias, né? E a mesma molécula que gera a vitamina D. Então, a gente está falando de um coringa aí, de uma molécula de uma importância corporal enorme, e que é importante te lembrar uma coisa, Sequim, não pode faltar colesterol. Mas tem um lado bom de não poder faltar o colesterol. Não pode faltar colesterol e não está chegando a caixa d'água. Coisas de obra. Né? Eu chego, que barulho é esse? Tá chegando o Kelly com a caixa d'água. A pousada está ainda ficando pronta. Mas voltando a isso, não pode faltar colesterol. Não pode faltar colesterol. O colesterol, ele é um elemento tão importante que a falta dele te leva a um desastre. Só que tem um detalhe. Meu Deus, caiu o vídeo? Não, voltou. Um detalhe importante. Não, é que eu achei que deu uma parada. Não, tá. Um detalhe importante. Se você tiver uma dieta normal, inclusive baseada em plantas, o colesterol nunca vai faltar. Por quê? O fígado vai estar ali cuidadosamente produzindo aquele 1 grama de colesterol diário. Ou seja, o fígado se encarrega de produzir colesterol. Então, vou apagar tudo aqui agora, para eu continuar expondo para todos vocês, para quem está assistindo, que a história do colesterol começa exatamente no momento em que você começa a abusar de dieta rica em laticínio, de dieta rica em carne. E aí você fala, não, mas eu estou comendo uma dieta com carne sem gordura, né? Aí eu vou lembrar aqui do tempo que eu fazia churrasco, que meu pai era gaúcho, então eu fazia churrasco. Então, a carne, quando você corta um pedaço de carne, ela tem aquelas fibras brancas dentro dela. Né? Vou botar aqui vermelhinho, e aqui essas fibras brancas dentro dela. Aqui a parte vermelha e tem aquela parte fibrosa dentro. Aí a pessoa vai lá e arranca a gordura. Tinha uma gordura aqui. Ah, eu tirei essa gordura. Então minha carne ficou magra. Então não tem colesterol. Errado. Pelo que eu falei, a história é feita de colesterol. Então, o colesterol está de fato aqui nesses branquinhos que estão no meio da carne vermelha.
Então o colesterol está aqui, não adianta tirar a gordura, o colesterol está aqui dentro da carne. Então, quanta curiosidade, né, nessa conversa hoje, que eu acho importante para abrir a cabeça das pessoas. Quer dizer, o momento do colesterol é exatamente quando houve o conflito com o Conselho Americano de Alimentos, dizendo, bom, vamos liberar vocês para comer ovo, para comer queijo, para comer carne, porque nós temos as simvastatinas, né? Então todo mundo vai ganhar dinheiro com essa história, vai ficar bom para todo mundo, só vocês que vão gastar dinheiro na farmácia. Então esse conflito aconteceu e as pessoas que estavam começando a tomar maior cuidado com a dieta passaram a comer muito mais colesterol, ou seja, a comer o colesterol exógeno. Então aí que vem a conversa importante. Sequim, quando você come uma dieta rica nesses elementos que eu te falei, além daquele 1 grama que o fígado produz, além desse 1 grama, você pode chegar a receber 500 miligramas a mais. 500 miligramas a mais na dieta. Você pode passar de 1 grama por dia, entenda, se o corpo produz 1 grama de colesterol por dia, a natureza é sábia, é porque a gente precisa disso. Ah, mas só 500 miligramas a mais, só meio grama a mais. Que problema isso tem? Aí é que começa o problema. Esse meio grama a mais é capaz de fazer muita coisa importante e danosa para a nossa economia. Né? Será que isso... Olha, agora eu tô ouvindo Sequim. Vocês estão me ouvindo? Porque depois que caiu a tua ligação, o meu som parou. São novidades, né? A gente cada vez aprende mais uma. Tá. Mas eu vou resumir. Eu vou resumir aqui, né? Que essa é a placa de ateroma, tá? Então, o colesterol, esse sim, esse meio grama de colesterol a mais que você recebe comendo esses alimentos, vai formar sim essa placa, a chamada placa de ateroma, e isso vai gerar uma obstrução do vaso. Com o tempo esse vaso vai se obstruindo e chega um dia, essa placa se rompe e esse vaso fecha por completo e determina o que nós chamamos de infarto. Infarto não é uma... Todo mundo liga ali, infarto, todo mundo pensa que infarto é só do coração. Não. Infarto é o nome que se dá quando um grupo de vasos deixa de ter vascularização, deixa de ter irrigação. Então o infarto pode ser cerebral, né? A gente chama de acidente vascular cerebral, mas é na verdade um infarto, né? E ele é o infarto que nós conhecemos, o infarto agudo do miocárdio, que é o infarto, né, o ataque cardíaco, né? Então tem o stroke, né, que é a falha, o ataque cerebral, e o ataque cardíaco são os infartos produzidos principalmente pela placa de colesterol. Então, José, voltando ao assunto, Sequim, quando o colega disse para você que você tinha passado por uma alimentação baseada em plantas e que ia deixar a simvastatina, ele mais ou menos deixou você com a seguinte recomendação: querido Sequim, você faz isso por sua conta e risco. Porque nós não conhecemos um outro remédio para evitar isso. Mas ora, o remédio para evitar isso é a alimentação baseada em plantas. Por quê? Com uma alimentação baseada em plantas, a questão muda radicalmente. Eu vou partir agora para a parte final. Eu não estou contando muito tempo, Sequim, mas eu já sei que a gente já está aí beirando os 40 minutos. Passou. Passou? Então vamos acabar agora. Eu vou finalizar por aqui. Quer ver? Eu só quero mostrar isso aqui para acabar. Pessoal, aí que vem um detalhe fundamental que a Gláucia e eu, no consultório, estamos sempre cuidando disso. Eu conto aqui uma história, que é a história do aeroporto, do avião e do aeroporto. O que quer dizer isso? O colesterol está andando aqui dentro do vaso. Ele é semelhante, veja se aqui embaixo aparece, ele é semelhante a um avião que está voando. Então, o colesterol voando dentro do vaso, tem um reflexo aqui, vamos ver se melhora. Tá, dá para ver. Dá para ver. O colesterol
dentro do vaso, ele é igual a um avião que está voando num aeroporto. Digamos que ele está sobrevoando Porto Alegre. Então, ele não tem por que descer em Porto Alegre, porque ele está indo para Buenos Aires. Mas o que faz esse avião descer em Porto Alegre, se ele está indo para Buenos Aires? Se ele receber uma ordem da torre de comando, a torre de comando vai mandar uma ordem dizendo: ô avião fulano de tal, desça agora aqui no Salgado Filho. Então, isso é uma questão de aeronáutica. Se o avião recebe uma ordem da torre para ele descer, ele tem que provocar a descida e chegar no aeroporto. Então, dentro do vaso sanguíneo, quem é que dá a ordem para que esse colesterol que está trafegando dentro do vaso, para ele pousar na parede do vaso, que nem esse avião pousou em Porto Alegre? Quem é que dá essa ordem? Eu respondo logo. Quem dá essa ordem, em verdinho aqui, são os fatores inflamatórios. Esqueci que tem que ser ao contrário. Espera aí. Infarto também tinha que ser ao contrário, né? Mas vou botar aqui, inflamatórios. Vou botar só infla. São os fatores inflamatórios que mandam esse colesterol daqui pousar na parede do vaso. Então, o que quer dizer isso? A dieta que eu estou falando, a dieta que a gente se refere, processada, com gorduras saturadas, com açúcar, com farinha, com alergenos, com agrotóxicos. Ou seja, esse padrão dietético contemporâneo leva a um aumento da atividade inflamatória, que é onipresente, ela é sistêmica em todos os vasos do corpo. Então, a ordem para aterrissagem do colesterol passa a ocorrer em todos os vasos do corpo. E não só na coronária, e não só no vaso cerebral, não só na carótida, não só nos vasos que a gente conhece, mas ele é onipresente. Tanto que muita gente desenvolve má irrigação das pernas, má irrigação dos braços, das mãos, e começa a sentir uma série de sintomas por conta dessas obstruções que são espalhadas pelo corpo. Então, pessoal, eu quero mais ou menos concluir usando as expressões finais para a gente finalizar essa live, que já tem bastante conteúdo, né, Sequinha? A gente pode até fazer mais. Eu queria dizer uma coisa importante sobre colesterol. Lembrando que a gente falou aqui hoje, colesterol é a estrutura da célula, colesterol vira hormônio, colesterol vira vitamina D, colesterol é fundamental, 1 grama de colesterol é produzido pelo fígado diariamente, a gente não precisa de colesterol externo, a gente só recebe colesterol externo porque a gente tem hábitos de vida de gorduras animais e gorduras saturadas. Então, no momento que a gente adota uma alimentação baseada em plantas, a gente vai baixar naturalmente esse colesterol, vai reduzir no exame, mas principalmente, se nós reduzirmos os alimentos inflamatórios, e isso uma alimentação baseada em plantas é anti-inflamatória por natureza, você vai começar a diminuir essa incidência de placas de ateroma. E esse é o fim da nossa conversa, não é o fim da live. A gente pode aqui tricotar algumas coisas para finalizar. Vou até botar o óculos para ver se tem alguma pergunta. Eu estou com um band-aid aqui na frente do celular e ele tampa exatamente, conteúdo da melhor qualidade. Já estão elogiando. Então tá bom. Eu repito, o Brasil me pagou para eu estudar lá fora e eu estou aqui devolvendo para vocês. É a minha obrigação, né? Não é nada mais do que a minha obrigação, né? Vamos dizer assim. Como brasileiro, né? Eu acho que eu tenho que fazer isso mesmo. Quem mais? Alguém tem uma pergunta? Quem chegou atrasado, eu vou gravar essa live, tá? Essa live vai ficar registrada aqui no site da Seed for Life. Maravilha. Quem quiser, é só ver de novo. Alberto, deixa eu fazer umas rapidíssimas considerações. Primeiro, aquela molécula sua do colesterol me deu uma saudade imensa da época do colegial, que eu estudava química orgânica, que eu gostava muito. Não conhecia essas qualidades todas dessa molécula que você descreveu. A importância do colesterol, não podemos ver sem ele, eu tinha uma noção. O problema é ele em excesso, que esse de fato é muito, muito grave.
Também eu prestei atenção na reação do meu médico quando falei para ele que eu ia abandonar a estatina. Eu não consegui perceber reação adversa nenhuma. Eu acho que ele fez um enorme exercício de se conter, até porque a gente já se conhece há uns 15 anos, e além de ser meu médico, a gente acabou virando bom parceiro de conversas genéricas aí. Mas eu não sei qual teria sido a reação dele. Contei com a compreensão dele, graças a Deus. Então, foi muito bom. Sequim, dá um livro Lugar de Médico na Cozinha para ele, ou Cirurgia Verde. Ele vai gostar. Maravilha. Vou levar da próxima vez, vou levar para ele daí esse material. Mas eu aprendi muito com essa sua aula. É um ótimo presente, porque ele não é nada maldoso, pelo contrário, eu acho que se ele resolver ler... Eu tenho conhecido muitos cardiologistas, eu tenho ouvido notícias que tem cardiologista que guarda meu livro como livro de cabeceira, que foi importante para eles na prática médica deles, né? Então a coisa tem dado uma virada por aí. Eu acho que estamos nesse caminho da virada assim. E a gente tem um papel importante, eu acho, para empurrá-la para frente aí. Deixa eu ver se chegou alguma pergunta. Bom, exatamente, olha, a dificuldade de responder caso clínico. Cuidado quando vocês fizerem pergunta, procura fazer uma pergunta que tem a ver com a aula. Porque quando é um caso clínico, é a realidade do paciente. Então, para isso a gente tem a nutricionista, o médico. Depois, se vocês quiserem fazer contato com o consultório, eu não consigo responder uma pergunta clínica, porque ela é muito complexa no que a gente acabou de falar, que é uma base biológica da coisa. A gente tem que se deter ainda no biológico aqui. Na questão clínica, entra muitos outros fatores. Eu gostaria de conversar contigo depois em um outro ambiente. Tá bom? Quem é que foi que perguntou? Aqui, Letícia Matos, tá, Letícia? Quando a pergunta for assim, a gente não consegue responder na live, tá? E quem mais? Não sei, tem que ver se tem mais alguma pergunta. Não, a princípio, Letícia, se você adotar uma alimentação baseada em plantas, há uma tendência da redução da placa de ateroma. Posso te dizer que sim, tá? A princípio, a resposta é sim. É óbvio que a gente tem que ver uma série de... Inclusive a sua adesão à dieta. Que não adianta a pessoa dizer, eu fui no médico, a nutricionista passou um plano alimentar, aí, não, eu tomo um suco verde uma vez por semana e passo o resto da semana comendo o que eu comia antes. Não, você tem que mudar, de fato, a dieta semanal inteira. Por isso que entra a nutricionista do nosso grupo, a Glaucia não está aqui hoje, a Glaucia Albertoni, ela faz um plano alimentar completo. Então, e você, depois, a terceira parte passar pela culinarista, que é a Nanda Murti, e você realmente mudar a tua culinária, mudar a cozinha, né? Aí que a coisa muda para valer. Mas, Alberto, eu vi depoimento de cardiologistas de Harvard, de locais assim importantes, que vieram a São Paulo, eu fui assistir a palavra deles, mostrando e documentando, de fato, o que você acaba de falar, a reversão de placas de gordura grudadas nas artérias aí. Claro que isso não acontece da noite para o dia, não é depois da primeira semana. Não. No meu caso, por exemplo, foi mais de ano seguindo essa 12 meses em média para começar a mudar. Aí de colesterol. Finalizando, vamos finalizar isso aqui. É dizer o seguinte, o que essa história de hoje nos conta? Caiu de novo, Sequim? Não tô te... Tá. Para finalizar, o que a gente quer dizer aqui hoje? Que o corpo humano, ele é tão perfeito. O corpo humano tem milhões de anos de evolução. Essa máquina aqui tem milhões de anos. Não vamos subestimar essa máquina. É só a gente deixar o caminho fácil para a máquina que ela faz tudo sozinha. A máquina se autocura. É só você parar de jogar o elemento danificante, né, o elemento danoso da sua máquina. Se você tem algo que está causando dano, pare. Se você fuma, pare de fumar. Se você bebe álcool, para de beber. Se você está comendo carne, leite em excesso, a sua dieta é baseada nisso, mude a sua dieta, porque o corpo vai reagir e o corpo vai produzir a própria recuperação. É um milagre, né? A definição de milagre é essa, né? Milagre é algo que acontece quando o seu fluxo natural do milagre
estava obstruído e você desobstrui o fluxo natural, o milagre nada mais acontece, que é o natural. O milagre é natural. Então... Vou dormir em paz e alegre, Alberto, essa noite. Viu? É isso aí. Eu vou fechando aqui, agora eu estou com um desafio enorme de não perder esse vídeo para gravação. Então, eu vou ver aqui se eu consigo, ao finalizar essa live, conseguir gravá-la, tá? Perfeito, então, aqui. Eu não vou me despedir, eu vou pedir para todo mundo se despedindo, eu vou continuar aqui meio que digitando para não perder essa live aqui, ok? Espera aí. Maravilha. Então, até logo, viu? Obrigado, Alberto. Até logo a todos.